venço a preço, inventa o e tenta o verso perverso, universo regresso ao teu intentar. O cheiro, abrigo deserto de sol da tua pele, com gosto de mar. Bia e os Becks assinando a nossa trilha sonora a semana inteira. Aqui ao meu lado, Dr. Benjamin Vale, neurocirurgião, um homem que foi alfabetizado aos 13 anos, nasceu numa família simples, bem humilde mesmo, no interior do estado do Maranhão. E hoje lança o seu primeiro livro. Hoje que eu digo agora, recentemente, todo mundo na cidade só fala do Alma Sertaneja de Benjamin Pessoa Vale. O que será que traz esse médico que diz que não vai largar a medicina, ainda bem, porque nós precisamos de você, nesse livro fantástico que está todo mundo falando. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco com ele, porque agora você vai ver um breve VT que traz você para dentro da história de vida incrível do Dr. Benjamin. Vamos ver. Benjamin Pessoa Vale nasceu no povoado de Lagoa do Mato, interior do Maranhão. Foi alfabetizado aos 13 anos de idade. É formado em Química e em Medicina, dedicado à cirurgia neurovascular e possui MBA em Gestão Empresarial. Como empreendedor social e fundador, dirige a Associação Reabilitar, entidade para habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, sempre pautando o trabalho com humanismo e sensibilidade. Junto com outros sócios, toca o Instituto de Neurociências do Piauí. É casado com a nutricionista Eliana Castro Lima Aguiar Pessoa Vale e tem 2 filhos. Tá, então, é parte dessa história. Doutor Benjamin, primeiro, bem-vindo ao nosso programa. Você tem uma trajetória incrível que me chama a atenção, nesse caso particular da nossa entrevista hoje, porque você foi alfabetizada aos 13 anos. E eu imagino para quem é alfabetizado tão tarde, o esforço que é para começar a estudar, ganhar tempo e depois, no futuro, se tornar um escritor, que é o que você é a partir de agora. Qual é a essência da alma sertaneja? O que você traz nesse livro? Boa noite, Maia. Boa noite ao Piauí. A essência de alma sertaneja é a trajetória do ser humano transformada pela força da educação. E na segunda parte do livro, que é parte da minha trajetória de vida na primeira, e a segunda parte do livro, o invisível do cotidiano, do dia a dia. As ações que as pessoas fazem na sua trajetória, a destruição das matas de Teresina, a morte dos nossos mananciais de água, onde nós trabalhamos com essa essência para que nós possamos preservar o nosso bem, que a humanidade está destruindo. E nessa mar de lama que nós estamos vivendo hoje, a natureza não tardará a cobrar a conta. Eu acho interessante porque você dividiu o livro em 2 partes. A sua trajetória, são crônicas e prosas, e depois a sua opinião, a sua percepção em relação a alguns temas, como é o caso da natureza. Eu abri aqui no capítulo que diz Natal, Luz, Pão e Coca-Cola, uma visão fascinante. Do que trata esse capítulo? Natal, Luz, Pão e Coca-Cola foi... Eu fui para a escola aos 13 anos e em dezembro as professoras começaram a falar em Natal. Como a minha escola ficava próximo, não era na cidade, era no campo, nos levaram para a cidade para conhecer a festa de Natal. Aí nós conhecemos, nesse período, Papai Noel, luz elétrica, pão e Coca-Cola. Você não conhecia nada disso aos 13 anos? E a coisa mais importante que me aconteceu foi a visão fascinante que eu tive do mundo que precisava ser conquistado. Eu descobri que existiam cidades que as pessoas viviam de maneira diferente do que se vivia na região camponesa. E que era necessário conquistá-las. E foi aí que despertou em você a vontade de ir mais adiante? O que desperta o ser humano ir mais adiante, Maia? Quando você tem o conhecimento pelas letras.
você consegue abrir os olhos e enxergar o mundo. E quando você consegue abrir os olhos e enxergar o mundo, você tem a necessidade de ajudar a construir e ajudar a transformar o local onde você vive. E essas ideias é que são transformadoras. Então, quem transforma é o conhecimento. Se nós pegarmos os temas do mundo para discutirmos hoje, nós temos os 3 eixos fundamentais: o eixo social, o eixo econômico e o eixo ambiental. Mas todos eles precisam de conhecimento. E conhecimento é necessário se ter educação. Esse capítulo tem a ver, talvez, com o que você está falando, que é o capítulo seguinte, depois que você conheceu pão, luz e Coca-Cola, foi a decisão de mudança na trajetória. Nós fizemos o primário numa escola... Onde foi que você nasceu? Qual cidade do Maranhão? Eu nasci no povoado de Lagoa do Mato, município de Coelho Neto, no estado do Maranhão. Quantas pessoas moravam nesse povoado? No povoado tinha umas 15 famílias. Por que você demorou a ir para a escola? Porque a sua família não tinha condição, não tinha escola no povoado? O que dificultou o seu No povoado não tinha escola. E um prefeito da cidade, o Afonso Bacelar, que era um advogado, era fascinado pela educação. E ele resolveu, nos municípios maiores do município de Coelho Neto, nas localidades, construir uma escola. E construiu uma escola que, distante 9 quilômetros do meu povoado, que era na Baunilha, e nessa escola nós começamos a estudar. Você ia como para a escola? A pé. Ia e voltava a pé? 18 quilômetros todos os dias durante 5 anos. E você fazia o que depois da escola? Você voltava para casa trabalhar? A luta da agricultura diária. Você trabalhava na roça? Na roça. Agora é incrível porque, assim, mesmo com essa trajetória inicial de só 13 anos ser alfabetizado, você escolheu a medicina. A medicina nunca foi uma escolha fácil, academicamente falando. Eu não sei se eu escolhi a medicina ou a medicina me escolheu. Eu acho que acontecem coisas na vida que nós fazemos a vida particular paralela com a vida profissional. Eu acho ainda que eu tenho uma missão maior a cumprir, e que a medicina é o meio para a minha verdadeira meta, que eu ainda não sei qual é. A medicina tem a ver com o fato de você ter passado fome? Você passou fome quando era criança? Não, se eu disser que passei fome, certamente eu não vou... Que dificuldades, estar falando a verdade. Que privações você passou? As privações maiores eram a necessidade. Você passava o mês inteiro, comia carne uma vez no mês. Mas feijão e arroz e farinha. Quantos irmãos, doutor Benjamin? Nós somos 15. 15 irmãos? 15. Desses 15, todos estão vivos? Tem 12 vivos. E os 12, só você é médico? 2 chegaram à faculdade. Eu fiz medicina e o meu irmão fez administração. Agora tem eu sou o 12º, ele é o 13º. E aí você não escolheu só a medicina, ou a medicina ele escolheu, você escolheu neurologia, neurocirurgia, que é mais difícil ainda. Você gosta do difícil, né? A vida é feita de desafios, Maris. E você tem que escolher, em qualquer área da vida, o que você vai ter a satisfação de fazer a vida inteira. Então, a neurocirurgia, a medicina e a neurocirurgia é algo que eu me apaixonei ou ela se apaixonou por mim. Então, é apaixonante. Então, eu faço medicina pelo o prazer de fazer, de cuidar das pessoas. Eu não cuido de doentes, eu não trato de doença. Eu cuido das pessoas. Se você foi alfabetizada aos 13 anos, você entrou no curso de medicina aos? 26. Se formou? Aos 33. E aí optou pela neurocirurgia? Voltei aos 39, quase 40. E aí, eu cheguei em março, completava 40 em julho. Então, com 41 anos, você concluiu essa parte de trajetória? 40 anos. 40 anos de formação em neurocirurgia. Em neurocirurgia. E ainda tem outros cursos, né? Que é o curso de Química também, né? Eu fiz Química paralelo com Medicina. Você concluiu Química também? Eu sou licenciado em Química. Você quer fazer um outro curso? Você tem tempo, interesse, necessidade? A busca por conhecimento é o que faz o homem crescer. Sonhar é a principal virtude do homem. Principalmente porque sonhando você não envelhece. O homem envelhece quando o lamento substitui os sonhos. Aí você vai envelhecer. Eu quero ser um eterno sonhador. Aqui fala num capítulo, medicina no holístico. Do que trata esse capítulo? Medicina no holístico é a visão ampla da medicina. Você tem que ter a visão de cuidar das pessoas, a visão de estatística, de geometria,
a visão de inclusão social, a visão de satisfação do mundo, a visão de ética, a visão de todos os parâmetros que envolvem a medicina. A medicina, no sentido holístico, é algo fundamental ao ser humano. Tem um capítulo aqui também chamado Heliópolis. Sim. Cada capítulo é mais interessante que o outro. Você tem um preferido a propósito? Assim, dos capítulos preferidos, talvez seja o sertanejo e suas origens, Que é o capítulo... onde eu faço uma grande referência à pessoa que talvez seja responsável por isso tudo, foi a minha grande mentora na vida, apesar de uma sertaneja que não sabia nem assinar o nome, mas que teve o prazer de me ver ser médico. Que é esse aqui, eu encontrei aqui, está na página 49. Quem é essa aí? É sua mãe? Minha mãe. Que diz assim, dezembro de 1997, férias, visitas e a decisão do retorno. Momentos antes das férias, li Vida de Viajante, a saga de Luiz Não, acho que não é esse, é o sertanejo e suas origens. Esse é uma imersão no sertão. Mas aqui você cita Luiz Gonzaga, e eu aproveito, cita Euclides da Cunha, para perguntar, você se inspirou em alguém, Ariano Suassuna? O Ariano Suassuna, o Patativa do Assaré, o Rubens Alves, que é um mineiro, que é um grande educador, que era psicanalista, e que é, assim, algo de uma leitura que você se envolve com a leitura. Você tem que ler na vida degustando. E tudo que você faz degustando, a sensação de prazer nos leva ao êxtase. Aí eu encontrei a Alma Sertaneja, que você disse que dedica à sua mãe. Ela ainda é viva? Não, é o sertanejo e suas origens. Ela ainda é viva, sua mãe? A minha mãe faleceu tem 1 ano e 7 meses. E seu pai? Meu pai ainda é vivo. Ainda é vivo. E ele mora onde? Mora no Maranhão? Mora em Coelho Neto, fará 94 anos, dia 24 de junho. 94. Então, você vai escrever muitos livros, se depender da genética, né, de viver muito da família. É isso, a minha mãe faleceu aos 88, meu pai vai fazer 94, e eu espero, se Deus permitir, que o processo da finitude não nos pertence, viver aí uns 120 ou mais. 120 anos, é? Tomara que sim. Tem perguntas da plateia? Pois não, boa noite. Boa noite. Quero parabenizar já o doutor Benjamin por este belíssimo livro, Alma Sertaneja, e agradecer de antemão a Maia pela oportunidade de estar aqui. Eu ter uma indagação, uma inquietude, em respeito ao livro da Alma Sertaneja. Eu, como sou já acadêmico de Direito, bacharelando de Direito da Faculdade FATEP, posso adquirir esse livro também, como ao público geral? O que nós podemos Onde que tanto vende o extrair? livro, doutor Benjamin? O livro está disponível na Livraria Anchieta da Nossa Senhora de Fátima. Você pretende escrever outros livros? Dizem que quem começa a escrever, começa a atravessar a cabeça, como diz o professor Fonseca Neto aí na orelha do livro. E eu conversava com minha sobrinha, a Gabriela, que também é escritora, e Gabriela já dizia que só as respostas pelos os comentários a respeito de Alma Sertaneja já daria para fazer outro livro. E você está seguindo a máxima de que antes de morrer tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Já concluiu? Nesses 3 tópicos, sim. Mas eu acho que a missão principal, eu plantei 6 ipês brancos, próximo do Instituto de Neurociência. Tenho 2 filhos, um antes do casamento e o outro com a Eliana, que, assim, a quem eu digo sempre que a minha capacidade de amar seria infinitamente menor se não a conhecesse. Que declaração de amor, Eliana. Olha, senti firmeza. Tem algum capítulo aqui dedicado a ela? Aí você vai dizer que é o livro todo, né? O livro é dedicado a ela. Tá vendo? Se você pegar a dedicatória do livro... É dedicado a ela. Você lotou... A João Pessoa Vale e Sim. Benjamin Filho, que Tá me aqui ensinaram mesmo. o caminho e o João jeito Pessoa de caminhar. Vale, Benjamin Pessoa Vale Filho, homens que me ensinaram o caminho e o jeito de caminhar. Para Maria Vieira Vale e Eliana Castro Lima Guiar Pessoa Vale, mulheres que me ensinaram a amar. Isso é verdade. Você tem também o Reabilitar, que é o seu lado voluntário. Como é que está hoje o Reabilitar? Vocês têm conseguido atuar nessa área com eficiência? A nossa cidade, o nosso estado é bastante carente disso, doutor Benjamin. A Associação Reabilitar surgiu numa lacuna existente. Nós aliamos o empreendedorismo social ao poder público. Criamos a Associação Reabilitar
tivemos a oportunidade de auxiliar e idealizar, planejar, acompanhar a construção e administrar o CI. O CI hoje nós temos na Associação Reabilitada 200 funcionários. E esses funcionários não são do Estado, são da associação. A associação administra o CI. O Sim. responsável legal por todos os funcionários do CI é a Associação Reabilitada, da qual eu sou o presidente. Você sabe? Isso. Sim, pois não. É um trabalho que nós fazemos completando o que já disse Goy um dia. Quando você tem talento para um talento, isso é feito dele a sua mais bela existência. Outro dia eu vi uma entrevista interessante de um educador dizendo que o talento e a inteligência é desimportante. O que é importante é a capacidade que a gente tem de trabalhar muito, que é um pouco o que Aristóteles dizia, né, na teoria das 3.000 horas, que algo feito repetidas vezes, você termina se tornando um especialista naquilo. Você acredita em talento, em inteligência, e qual é a sua visão disso e da capacidade de trabalho das pessoas? Eu acho que o doutor Zerbinho, Euclides de Jesus Zerbinho, dizia que nada resiste ao trabalho. Isso é fundamental. Mas eu acho que a inteligência e o talento, na construção do que você tem vontade de desenvolver, são fundamentais. O que você teve dificuldade de fazer na sua trajetória, que você teve que se esforçar e trabalhar muito para poder aprender? Língua. Você vê um capítulo que eu tive dificuldade na entrevista da residência médica, porque eu não tinha fluência em inglês. Eles têm um capítulo falando sobre isso aqui. Como é que foi isso? Me Capítulo da conta. residência, foi na entrevista do HC. Você foi fazer a entrevista? Doutor Raul Marino, depois da prova escrita, na entrevista de cirurgia, o doutor Raul Marino me perguntou se eu sabia falar fluentemente inglês. Eu disse que não. Ele disse, como é que você se propõe, aos 33 anos, tentar fazer neurocirurgia sem saber falar fluentemente inglês? E aí? Você conseguiu mesmo assim a aprovação na residência? Não no HC, mas no Heliópolis. Mas conseguiu. E hoje você é fluente em inglês? Depois que você aprende uma língua, adulto, fica muito mais difícil você ter aquela fluência. A fluência da língua é a vivência, com quem você falar, com quem você dialogar. Eu sei inglês o suficiente para me conduzir na vida. E para se conduzir em outro lugar que só se fala inglês. Bom, eu entrevistei o Dr. Benjamin Pessoa Vale sobre esse livro Alma Sertaneja, que está à disposição na livraria Anchieta. A gente aproveita para dizer que você encontra não só o Alma Sertaneja na Anchieta, mas encontra outros livros também, que eu queria até a opinião do Dr. Benjamin. Uma outra dica da livraria Anchieta é o Insana, Meu Mês de Loucura. Ele está na lista, na posição número 1 do New York Times best-seller, é da Suzana Calan. É um livro incrível, que é a luta de uma jovem e promissora repórter contra umas doenças mais cruéis que se pode imaginar, que é a questão da loucura. O que você considera que é o mal desse século? A loucura, a depressão? Você que lida com a neurociência e sabe que muito do que acontece hoje, principalmente as drogas, elas atuam no sistema nervoso central, que na verdade é o motor, junto com o cérebro, da nossa vida. Então, como uma pessoa holística e como uma pessoa da neurologia, o que você acha que é o mal desse século? O que a gente está enfrentando hoje, doutor Benjamin, para a gente encerrar? O grande mal do século, mas na minha opinião, é que as pessoas perderam a capacidade de gerenciar a sua vida. Os valores internos estão com a resultante negativa quando se soma os valores externos. Isso é uma busca de um porto chamado felicidade. E Aristóteles dizia que os homens felizes são aqueles que a si mesmos se bastam. Então, a força interior é sempre maior do que todas as coisas exteriores. Mas a gente também depende do outro, né? Aí você tem o equilíbrio na vida. Você tem a dificuldade do outro, o olhar do outro, mas o importante é a resultante. E o ser seu positiva. olhar em relação ao outro, Exatamente. né? O meu desejo da vida é resultante entre o meu desejo e o desejo dos outros. Só que a resultante tem que ser positiva. Que é equação, né? Olha, daqui a pouco a gente vai aproveitar a presença do Dr. Benjamin para também saber a opinião dele sobre um trabalho fantástico, que é um laboratório comunitário em Teresina, uma associação de hackers,
que fez uma prótese de um braço, que está investindo em pesquisa e que hoje tem extrema dificuldade de financiamento para continuar pesquisando. A gente aproveita que a gente tem aqui o diretor-presidente da Reabilitar para dizer qual é a opinião dele sobre o trabalho de vocês. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou agora com a Bia Uzbecs e já eu estou de volta. Bia. Ela é minha menina.